Eu vou então já chamar o Maurício para começar a nossa palestra. Maurício é o nosso assessor especial para assuntos internacionais da São Paulo Chamber of Commerce. Maurício, obrigada novamente e a sala é toda sua. Muito obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez agradecemos a sua presença, o acompanhamento em mais esse momento em que queremos cada vez mais fortalecer a capacitação das nossas empresas, das nossas indústrias, das nossas comerciais exportadoras no processo de conquista de mercados internacionais. Nós estamos aqui exatamente com um propósito muito claro, de auxiliá-lo nesse processo, compartilhando conhecimento, compartilhando e mostrando os caminhos mais simples para que você tenha sucesso nas exportações. Então, me permitam aqui compartilhar minha tela. Já trago aqui para todos a apresentação de hoje. Glória, ok? Visível? O som também tá bom? Tá ótimo, Maurício. Perfeito, muito bem então. Então, gente, drawback. O drawback, nós voltamos com esse tema porque é exatamente uma daquelas coisas que historicamente fazem a diferença na competitividade de um país. Então, eu compartilho com vocês um pouquinho dessa história. É interessante, e aí falando de história, eu já vou aqui para o primeiro slide. 1966 foi quando o regime de drawback em inglês quer dizer retirar, drawback. Então, tinha alguma coisa que faz uma retirada de um elemento aí problemático, no caso dos impostos. Qual que é o conceito internacional em relação às exportações? Desde o início do processo de integração comercial internacional, um dos elementos fundamentais, um dos valores, um dos pilares da integração comercial internacional é a máxima de que impostos não devem ser exportados. Então, você não exporta imposto. E aí, obviamente, nós estamos em 66, quando surge. Todo esse processo começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quando foi formado o GATT, o General Agreement on Trade and Tariff, que virou a OMC, pouco tempo depois. Todo esse esforço aí foi tentando criar um ambiente harmônico e unificado de integração comercial internacional. E esse elemento aí, imposto não se exporta, foi um dos itens desenvolvidos. Diante disso, o que nós temos? Em 66, aqui no Brasil, tá bem? Aqui no Brasil, por conta da nossa complexidade tributária, em 66 veio um regime chamado drawback, mas a função dele era basicamente tirar os impostos da matéria-prima importada. Então, fazia-se com que a matéria-prima importada ela não sofresse aplicação de impostos, porque aquele produto, aquela mercadoria entraria no Brasil para ser transformada e, consequentemente, exportada. Então, era entrar, beneficiar e exportar. Então, considerando isso, viu-se que não podia colocar um imposto em cima de alguma coisa que ia tirar o imposto. Bom, ao longo desse tempo, como está aí no segundo parágrafo, ao longo desse tempo, as modificações na legislação, bem como aperfeiçoamento das tecnologias de informação e comunicação, possibilitaram a evolução do regime até chegar no modelo do drawback integrado. Nas inscrições, nós tivemos aí algumas perguntas falando do drawback verde e amarelo. Gente, o drawback verde e amarelo é uma coisa muito interessante. Por quê? Em 66, criou o drawback que beneficiava a importação. Matéria-prima importada não pagava imposto. E a matéria-prima nacional continuava pagando imposto. Nós, na nossa apresentação sobre impostos, como ficam os impostos na exportação, nós abordamos todos os temas de impostos que, em relação à exportação, não ocorrem. Ou seja, por isenção, por suspensão, por não incidência. Então, IPI, ICMS, PiscoFins, tralalalá, não aplica na hora de você tirar a nota para exportação. A mercadoria destinada ao exterior não tem incidência de impostos, ok? Joia. Mas aí, nesse momento, você fala, peraí, e a matéria-prima que eu comprei com impostos? Eu vou transformar e vou exportar. Eu comprei matéria-prima e tem imposto incidindo sobre ela. E aí, em determinado momento histórico aí, entre 1966 e 2010, mas na verdade eu vou falar do drawback verde e amarelo, vai acontecer lá para
na década de 90, meados da década de 90, surge o drawback verde e amarelo, quando começam a buscar caminhos para aplicar a ideia, o conceito do drawback na aquisição de matéria-prima com fins de exportação. Então, o drawback verde e amarelo era um processo interno, não é, burocrático para chuchu, para que você pudesse isentar impostos na aquisição de matéria-prima de fornecedores nacionais para destinar a mercadoria para exportação. Isso aí evoluiu, graças ao processo evolutivo dos sistemas informáticos. Que tudo isso acontece, gente, quando entrou a nota fiscal eletrônica, a integração das informações dos vários órgãos fiscalizadores. Quando tudo aquilo começa a integrar, passou a fazer sentido e surge o drawback integrado. Quando a gente fala de drawback integrado, é exatamente aquele momento que transforma, ele integrou a aquisição internacional com a aquisição nacional, ambas as origens, né, de mercadoria, matéria-prima, passam a ter, então, um tratamento que nasceu no conceito de 1966, que é a isenção dos impostos na aquisição de matéria-prima de mercadoria a ser destinada à exportação. Naquele tempo, antes de 2010, nós sempre falávamos de três tipos de drawback, que era o drawback suspensão, drawback isenção e o drawback restituição. Tudo isso previsto lá no regulamento aduaneiro. Você que trabalha no comércio exterior sabe muito bem, conhece o regulamento aduaneiro, e lá tem a previsão deste benefício, né, deste regime aduaneiro especial chamado drawback. Então, ali nesse início de década de 2010, nós temos em março a edição de uma lei que criava o drawback integrado suspensão e, alguns meses depois, a outra lei que criou e, pelo menos, legislou a respeito do drawback isenção. Qual que é, rapidamente, só para você entender, suspensão, isenção, restituição? Quando você pretende exportar e vê que tem acesso a esse benefício, você adquire matéria-prima já pensando na exportação. E aí, então, esse processo, ele tem um ato concessório. Eu vou falar tudo isso já já com detalhes, mas só para você entrar no conceito da história. Quando você resolve exportar, você vai adquirir matéria-prima já com propósito de exportação. Esta aquisição, mediante um ato concessório devidamente concedido, terá essa mercadoria, a matéria-prima, tem isenção dos impostos que nós vamos ver já já. Então, você suspendeu. Por que suspendeu? Porque você não exportou ainda. Lembre-se, aqui no Brasil, a autoridade fiscal, ela está sempre aguardando você, de fato, fazer aquilo que você disse que você faria, né? Para não dizer que todo mundo é culpado até prova em contrário, não é isso que eu estou dizendo. Mas existe uma expectativa muito grande. Não sei se você vai, de fato, fazer o que você está me dizendo que vai fazer. E assim é a nossa vida aqui. Pois bem, diante desse fato, o processo é o suspensão. Então, a minha aquisição tem a suspensão, ele não está isento, ele não está esquecido, está suspenso, até que você efetive a exportação. Ok. Aí é suspensão. Outra hipótese que é a isenção é, eu tenho matéria-prima, eu vou fazer uma exportação, mas essa matéria-prima tem imposto. Não, tudo bem. Processe o produto, beneficie, produza, exporte. Com essa comprovação da exportação, você gera o ato concessório dizendo, olha, eu exportei essa mercadoria que usou esta matéria-prima e eu quero agora repor o meu estoque. E aí você tem, com base na exportação realizada, você tem um ato concessório que permite a isenção da reposição do seu estoque. Ok? Muito bem. E o terceiro caso, que não está dentro do drawback integrado, é a modalidade restituição. Por quê? Porque a modalidade restituição acontece, ou aconteceria, acho que ninguém mais faz isso, mas porque a exportação é algo que tem que entrar na vida da indústria e permanecer, não é para entrar e sair. A ideia, ou eventualmente uma venda spot. O que aconteceu? Você tem um pedido de exportação, você usa a sua matéria-prima e exporta.
E aí você, então, não precisa só repor o seu estoque, você fala, não, aquela matéria-prima eu não preciso comprar mais. Aquele produto saiu da linha. Eu só quero restituir os impostos daquela matéria-prima que eu não preciso comprar mais, mas eu exportei. Aí você tem o processo de restituição. Interessante, vocês aí que são mais conhecedores dos processos do direito tributário brasileiro, a modalidade de restituição do drawback, ela se equipara à repetição de indébito, ao processo administrativo de repetição de indébito. Então, você já entendeu por que se usa muito pouco e ele não veio para dentro do drawback integrado. O drawback integrado, ele integra esses dois aí mais convencionais, suspensão e isenção. Pois bem, diante disso, quais são os benefícios que o drawback, então, te oferece? É a suspensão do imposto de importação, no caso de mercadoria, matéria-prima importada. A suspensão do imposto sobre produto industrializado, IPI. Suspensão da contribuição para o PIS, PASEP e COFINS. Suspensão da contribuição PIS, PASEP importação e COFINS importação, se for caso de importados. Suspensão do adicional de frete para renovação da marinha mercante, FRMM, no caso de importações. E, em relação aos insumos importados, também a suspensão do imposto de circulação de mercadoria e serviços, ICMS. Perceba a partir daqui, muitas perguntas nós recebemos já, falando de ICMS no drawback da aquisição nacional. Perceba, olhe para esse quadro e veja o que tem de comum nos impostos que nós temos aí, o benefício do drawback. Note que todos eles, tirando o último, todos eles são impostos federais. Não são estaduais, não são municipais. São impostos federais. Excluindo o caso do ICMS das importações, que tem ali um fato gerador diferenciado, que é a entrada da mercadoria do exterior. Neste caso, você não tem ICMS aplicado, ok? Este é um fato muito interessante. E isso responde muitas das perguntas que nós recebemos. Então, esse aqui é o pacote de benefícios que o drawback concede. Quando você começa agora... vamos mostrar aqui um quadro bacaninha para você ver. Olha esse quadro. Um exemplo de impacto. Todos esses produtos que você tem, farinha de milho, revestimento sintético, chassis com motor para veículo, todos esses itens, nós estamos aí dizendo que eles custam R$100 a operação, tá bem? Só para facilitar a identificação do percentual. Farinha de milho é R$100 a operação, revestimento sintético R$100, chassi para o motor... Então, no mercado de trabalho não estivessem também separados. Olá, pessoal. Tipo, temos um som entrando aqui conosco. Obrigado. E aí, então, nesse processo, olha só. E a gente colocou aqui os impostos que compõem. Então, a farinha de milho. Vamos dizer que você faz o seu produto acabado, ele usa farinha de milho na composição. A alíquota de imposto de importação, se você fosse importar, seria 10%. IPI é 0 no caso da farinha de milho. PIS, 1,65. COFINS, 7,60. Total de tributos na importação que você teria que pagar, 19,25, ou seja, 19,25%. Você teria que acrescentar isso ao seu custo, não é? Sabendo que ele é um custo, mas na exportação, eu vou exportar, tá bom, você creditou, mas você não vai lançar a débito. Na exportação, você não aplica os impostos, lembra disso? E aí começava a criar a problemática, sem o drawback. Se você fosse adquirir essa farinha de milho no mercado nacional, seria 9,25%. Então, você também tem um processo aí de... Fica lançado lá, perdido lá nos seus livros, esse tanto de imposto que virou, no fim das contas, gente, vira custo. Esse é o problema. Revestimento sintético, dentro do mesmo conceito. Imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, ele equivale a 54% se você importar e 19% se adquirir no mercado interno. Então, olha só, um elemento aqui de revestimento, por exemplo, custa 100, os impostos representam 54%, se importado, e 19% se adquirido no mercado interno. Esta é a diferença de competitividade que você traz para dentro do seu processo. Finalmente, isso vai bater aonde? No seu preço de venda de exportação.
Muitas vezes nós fazemos os nossos cálculos para ir brigar com um determinado mercado e olhamos lá o preço que está sendo praticado e eu olho para o meu custo e eu falo, mas não consigo, olha só, tem 50% de diferença. Se você trouxer esses fatos do drawback, se você trouxer o benefício do drawback para dentro do seu processo fabril, você terá benefícios, como nós vemos e vamos ver agora, no caso do chassi com motor para veículo, no qual nós temos 35% de imposto de importação e 25% de IPI. E veja, o IPI ele vai ser aplicado seja importado ou nacional. Porque, ó, PIS, COFINS, no caso de importação, 71,6% de impostos. No caso de aquisição no mercado nacional, 36,6% de impostos. É a vantagem que você consegue ter se você adquire a mercadoria no mercado nacional, usando o benefício do drawback, com um ato concessório de drawback, você vai ficar competitivo desse tanto. Porque se você não usar o drawback dentro desses processos, o que vai acontecer? É uma coisa que nós já falamos no passado. Quando eu faço um produto para exportação, a minha matéria-prima eu adquiri com impostos. Todos esses impostos que eu adquiri matéria-prima, eu lancei a crédito nos meus livrinhos contábeis. Na hora que eu faço a exportação, se eu faço uma venda nacional, eu vou vender a minha mercadoria e vou ter impostos em cima dela. E aí, o que eu faço? Esses impostos da minha mercadoria final, eu lanço a débito, em cima do crédito que eu já lancei. Pronto, resolveu o meu problema. Eu transferi o problema. O imposto passou por mim e foi embora. Mas na hora da exportação, eu não transfiro, ele fica comigo. Ele ficou. Como é que eu faço? Como é que eu resolvo, então, isso? Nós vamos ter uma apresentação sobre reintegra daqui a alguns dias, e aí você vai ver como solucionar isso no caso de não usar o drawback. O drawback, ele vem, né? Antes, a gente pensa nele. Ah, mas eu não fiz drawback. Então, você vai pensar em reintegra. Mas não é hoje que eu vou falar disso. Vamos falar só do drawback para ver o futuro da gente, não é? Pois bem, aqui, ó, resumo daquele quadrinho. O uso do drawback pode significar redução de até 71,6% do valor da operação de importação e 36,6% sobre a aquisição da mesma mercadoria no mercado interno. No caso do IPI elevado de 25%, não é? No outro caso lá, da farinha de trigo, 9%, na aquisição nacional, 10% na importada. Então, esses são os impactos que nós temos. E aí, o que foi que aconteceu? Com a evolução, surge o drawback web. Eu sou do tempo, quando surgiu, eu não sou de 66, as minhas primeiras operações de exportação eu vim fazer em 1989, e em 1989 a indústria química na qual eu trabalhava já operava drawback. E eu tinha que fazer as planilhas. E lembrando, em 89 não tinha Excel, tá, gente? As planilhas do Banco do Brasil, lá na Cassex, eram planilhas desse tamanho, papel gigantesco, que era tudo na caneta, carimbado no final, assinado pelo representante legal da fábrica. Gente, eu sou de outra época. E tudo isso, então, se demonstrava e comprovava. Agora tem o drawback web. Por quê? Está tudo integrado. Por isso que o drawback não só se chama integrado, por integrar aquisições nacionais e internacionais, como também a integração dos sistemas. O sistema drawback web está integrado no Syscomex, de importação e exportação. Então, se eu estou importando, se eu estou exportando, toda a comprovação da atividade está ali integrada no sistema. Os pedidos de atos concessórios se fazem nele. Então, eu quero fazer uma exportação, eu quero um ato concessório que me permita a suspensão dos impostos. Você vai fazer dentro desse sistema. As regras negociais desse módulo de drawback são feitas. Todas as regras, as normas, as políticas são de responsabilidade do SESC, Secretaria de Comércio Exterior, que está hoje dentro do Ministério da Economia. No passado foi do Ministério do Desenvolvimento, que não existe mais, e agora é do Ministério da Economia. Mas o SESC é uma secretaria especial dentro do Ministério da Economia, e são eles os responsáveis por este tema. Então, vamos começar agora falando do drawback integrado suspensão. Então, como funciona? O suspensão é aquele, você hoje tomou conhecimento desta maravilha que é o drawback, e eu tenho pedidos de exportação que chegarão, eu quero comprar matéria-prima já
para melhorar a minha competitividade de preço. Como você viu, pode chegar até mais de 30%, 70% em alguns casos, se for importado, ou 30% da mercadoria adquirida nacional. Como é que começa isso? A empresa beneficiária assume junto ao governo um compromisso de exportação. Tudo isso está dentro do ato concessório. O seu pedido, o ato concessório, ele concede o seu pedido, certo? Só que você tem que explicar, justificar, tem uma série de informações que você vai dizer o que você vai exportar e o que você precisa para produzir o que você quer exportar. O SESEX autoriza a importação ou aquisição no mercado interno com suspensão dos tributos, depois de ter analisado o seu pedido. Porque, olha, não é assim, eu quero, ganhei. Não. Eu vou exportar garrafinhas plásticas. Pois bem, o que usa para fazer a garrafinha plástica? Para fazer uma garrafinha plástica, eu preciso de 340 gramas de pellets de polietileno, propileno, o que for que seja. Então, eu vou demonstrar. E aí, eu utilizo também uma outra coisa, tintura, isso e aquilo. Tem a fórmula. Você informa as quantidades da matéria-prima a ser usada, apresenta e vem o ato concessório. Eles são muito rápidos de ser concedidos. O processo de análise ele é muito rápido. Está praticamente totalmente informatizado. Toda a operação é registrada pela internet no sistema integrado Siscomex. A figura seguinte que eu quero mostrar para você vai mostrar como é que é o desenho do fluxo. Então, olha aí. Desenho sempre ajuda a gente a entender, né? Você, no processo drawback integrado suspensão, a empresa, que é você, solicita o drawback para o SESEX, pelos sistemas que estão à disposição. O SESEX analisa o ato concessório e vai autorizar. Uma vez que você tem essa autorização, o que você pode agora fazer? Comprar matéria-prima do seu fornecedor nacional com suspensão dos impostos ou importar do seu fornecedor no exterior com suspensão de impostos. Mercadoria, a matéria-prima, os insumos chegam na sua fábrica, você beneficia esse material todo e exporta a mercadoria. Esta exportação, como você sabe, a exportação já foi registrada no Siscomex, já teve o RE, o SD, aconteceu tudo lá e você já tem o CE, que é o comprovante de exportação. Fechou o ciclo. Você, então, com isso tudo apresentado, fecha o ciclo perante o SESEX. E ao apresentar esse fechamento de ciclo, o SESEX tem como satisfeita a concessão, aquilo que era suspensão se converte em definitivo. Você provou que exportou. Então, é assim que funciona o processo. Vejam, esse desenho ele foi criado em 1966. O que ele não tinha? Ele não tinha essa etapa aqui do fornecedor nacional. Lá nos anos 90, metade dos anos 90, veio o verde e amarelo, com concessões manuais, processos burocráticos para chuchu, como eu falei. Mas, no fim das contas, temos hoje o drawback integrado, tanto suspensão como a isenção. Bom, diante disso, o que vale a pena saber? O que quer dizer industrialização? É nessa hora que a gente começa a pensar e ter ideias, não é? A gente começa a ver, eu acho que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O que cabe? Aonde que cabe o drawback? Que é essa parte do detalhe que a gente precisa trazer para você. Antes da exportação do produto final, os insumos importados ou adquiridos no mercado interno, com o regime do drawback, do jeito que você apresentou, tem que ser submetidos a um desses processos aqui que ele está mostrando, que é transformação. Matéria-prima ou produto intermediário gerando um novo bem. E aí tem algumas perguntas que vieram para nós falando do salto arancelário, né? Isso quer dizer, mudou a classificação fiscal de produto. Com certeza, isso é transformação. Você compra matéria-prima com 3 ou 4 classificações diferentes que vão gerar uma quinta classificação que não tem relação direta com as anteriores. Isso é transformação. Beneficiamento. Modifica ou aperfeiçoa funcionamento, utilização, acabamento ou aparência do produto. O exemplo aqui, tecido cru para tecido tinto. Então, você pega uma malha, um tecido de algodão, você compra, adquire essa mercadoria sem coloração, no cru, né, que o pessoal do têxtil sabe como funciona isso, e tinge ou aplica estampa, faz estamparia. Eu trabalhei na indústria têxtil e uma das operações que eu fazia era a importação da Ásia
de determinado tecido em cru, e eu, dentro da indústria, era aplicada tanto o tingimento como a estamparia. E aí nós exportávamos para México, Colômbia, Estados Unidos, Europa, porque a coleção é moda, moda a gente faz uma diferença muito grande, e você então exportava. Então nós tínhamos o benefício do drawback na importação desses bens. Imagina a competitividade que nós não adquiríamos, não é? Temos também a montagem, produtos e produto, peça, partes que resultem num novo produto. Óbvio, olha o exemplo básico: chassi de motor, automóvel, bicicleta. Você pode imaginar o que você quiser. Você comprou várias pecinhas, montou alguma coisa que surgiu, não é? E aí você tem aí a montagem. Você não transformou, você juntou. Isso também é passível de drawback. Renovação ou recondicionamento. Isso aqui é a gente entra nos itens mais raros, né, de processo. Produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, a renovação ou restauro do produto para utilização, que é o recondicionamento de máquinas industriais. E aqui nós entramos nos processos. Tem que haver um ato concessorário. Se você for importar, não é, uma máquina usada, tem uma série de cautelas a serem tomadas nesse processo, porque tem sérias imposições contra a aquisição de bens usados. Então tem que estar muito claro que esse bem vai entrar para beneficiamento. Está dentre as listas, na lista na lista de benefícios aduaneiros, né, de regimes aduaneiros especiais, você tem lá a importação para fins de renovação ou melhoria. Aí, sim, você consegue fazer esse processo. Mas está dentro também da possibilidade do drawback. E tem também o simples e puro acondicionamento ou reacondicionamento. Altera a apresentação do produto pela colocação de embalagem, exceto quando a embalagem for destinada exclusivamente ao transporte. Exemplo, embalagem plástica de alimentos para venda no varejo. Olha isso. Você pode importar, vamos pensar alguma coisa assim interessante de consumo intenso no Brasil. Vamos pensar, azeite de oliva. Eu vou importar azeite de oliva em tanques, não é? E vou importar, vamos pensar, vou importar da Europa azeite de oliva em tanques, trago para o Brasil, acondiciono em embalagens de vidro, né, de 500 ml, e exporto para a América Latina. Você tem aí a possibilidade do drawback na aquisição dessa mercadoria, porque você vai fazer o acondicionamento ou reacondicionamento. Percebeu? Olha a competitividade que você não vai ganhar nesse processo. Pois bem, diante disso, quais são... E aqui entra também outras perguntas que nos fizeram ao longo das apresentações anteriores. Que insumos são amparados pelo drawback? Olha o que nós temos. Mercadoria para emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado. Ou mercadorias para emprego em reparo, criação, cultivo ou atividade extrativista de produto a ser exportado. Note que o insumo ele está definido de uma forma tangível. Tem que ser uma mercadoria. E os serviços relacionados não entram? Ainda não. As mercadorias adquiridas, a matéria-prima que você precisa para promover a sua produção, esta sim. Serviços, por exemplo, né, que é o intangível, são os serviços, não foram ainda alcançados pelo drawback. Por quê? Porque ele aplica critérios objetivos de aquisição e mensuração de equivalência de transformação ou aplicação. Por isso, nós ainda estamos restritos a esses processos. Nós tivemos uma pergunta no passado, que era a respeito de grandes volumes de exportação de commodities, e que um dos grandes pesos do processo era o ICMS de transporte. Então, você vê, dentro dessa regra que eu acabo de apresentar, o ICMS do transporte para fins de exportação não está compreendido dentre os benefícios que o drawback oferece, infelizmente. Mas que, quem sabe,
já está aí em tramitação algumas avaliações, análises e, quem sabe, leis que venham a abranger também serviços aplicados nas exportações. Isso vai ser uma grande vantagem. E aí aparece essa figura aqui, bem interessante, que é o drawback intermediário. Drawback intermediário, gente, não é algo simples de assimilar. A empresa beneficiária do regime, quem é que vai pedir o ato concessório, ela importa ou ela compra insumos no mercado interno, industrializa e fornece o produto intermediário a outra empresa no Brasil. Ou seja, quem pede o ato concessório não é quem vai exportar. Percebeu? A empresa vai utilizar um novo processo... essa empresa utiliza o ato concessório e a matéria-prima adquirida num processo industrial, mais um processo industrial que vai ser aplicado em cima daquilo que o primeiro solicitou. Então, eu tenho uma primeira etapa de industrialização, passo para uma outra empresa que vai ter uma complementação desse processo e ela, então, exporta. O ato concessório da beneficiária, que é aquela primeira, que fez a primeira etapa, é o que é o ato concessório aplicado na exportação da outra. Então, você tem uma integração de atividades industriais. Em resumo, para simplificar a ideia, a gente tem um exemplo aqui. A empresa beneficiária, que é aquela que pediu o ato concessório, ela adquire a borracha para a fabricação do solado injetado. Esses solados são vendidos para o fabricante de calçados. O fabricante de calçado vai juntar esta sola, vai colocar o cabedal, fazer o acabamento e ela vai exportar. Percebeu que você tem duas etapas industriais, e essa aquisição pesada, obviamente, do solado, é o que você conseguiu o benefício do drawback na aquisição desses materiais. A segunda também pode ter a sua parte de beneficiamento, de drawback também. Mas aí fica um pouco mais complexo o processo. É para que você veja que o drawback, o processo de drawback, ele está aberto a entender o processo de duas indústrias, ou quem sabe até três, dentro de um processo produtivo que vai levar o produto à exportação, concedendo na cadeia, né, produtiva a isenção, a suspensão inicialmente dos impostos, de forma a você conquistar uma melhor competitividade no seu preço de exportação. Por isso que nós temos essa opção também. E aí nós chegamos na habilitação para esse drawback. Como é que eu me habilito? Como é que eu faço isso? Eu gostei, eu quero. Onde eu pego, né? Primeira coisa, a empresa que quer se utilizar do drawback tem que estar habilitada no radar. Tem que estar habilitada na Receita Federal para operar o Siscomex. Isso aí começa com o radar, não é? O ato concessório de drawback vai ser solicitado à Secretaria de Comércio Exterior usando os formulários específicos dentro lá do sistema que nós falamos, que é o Drawback Web, que hoje está disponível no portal único.siscomex.gov.br, que é da Secretaria de Comércio Exterior, debaixo do Ministério da Economia. Para a concessão do regime, o que é avaliado? A relação entre o insumo a ser importado ou adquirido no mercado interno e o produto destinado à exportação. Tem que haver correlação, como eu contei para vocês. Tem que haver um histórico dizendo, eu vou exportar a garrafinha e eu preciso do plástico, das cores, da pigmentação e etc. Número 2, o histórico da empresa exportadora em termos de regularidade no cumprimento do regime, se já usufruir do mesmo. Então, então se eu nunca fiz, não posso? Claro que pode. O que existe é, se você tem pedido continuamente, existe também a verificação de histórico. Lembrando como é que nós, contribuintes, somos vistos pelo fisco, entendeu, né? Pois bem. Então, eu tenho sempre que mostrar que, né? Pois é. Número 3, a agregação de valor e resultados da operação. O total das exportações deduzidos dos insumos adquiridos deve ser positivo. Ou seja, você compra a matéria-prima, o que resulta tem que haver uma agregação de valor. Não adianta você comprar uma matéria-prima por 100 e aí o que você vai exportar está exportando por 80. Fala, opa, peraí, cadê a perda? Por que tem essa perda toda? Tem que haver uma demonstração e se houver pedras preciosas, pedra bruta, seja lá o que for,
tem uma perda muito grande do processo, mas o valor a ser vendido, o preço de venda, deve ser positivo. Esta é a ideia, o conceito aqui. Pois bem, como é que eu comprovo? Graças ao sistema integrado que existe à nossa disposição, após o ato concessório, tudo que você vier a fazer, ele se demonstrará automaticamente. Olha lá, ocorre mediante a exportação efetiva do produto, previsto no ato concessório, na quantidade, valor e prazo fixado. Não há necessidade de apresentação de documentos impressos, como era no passado, agora tudo está online. Na habilitação e comprovação da operação de drawback. Por quê? Na hora que você registra a sua exportação, o RE, ele tem um lugar para você informar os atos concessórios de drawback que você tem, que estão sendo utilizados naquele processo de exportação. E, óbvio, não podia ser diferente, durante 5 anos as empresas devem manter em seu poder as declarações de importação DI e os registros de exportação, que são os RS, averbados e as notas fiscais, tanto de venda no mercado interno quanto de aquisição. É interessante você ver que, apesar do movimento que nós temos de informatização, as regras fiscais, as leis, as normas, elas ainda residem nesta questão da manutenção da prova para verificação. Muitas dessas provas, obviamente, estarão guardadas no formato eletrônico, mas é sempre bom ficar atento a esse processo. Pois bem, e se eu não exportar? E se der errado? Eu fiz tudo, peguei o pedido, comprei matéria-prima, aí na hora que eu fui produzir, o meu cliente lá quebrou, teve um tornado, teve uma pandemia, coisa absurda de pensar, e aí ele cancelou o pedido. O que eu faço? Caso a empresa não consiga exportar, deverá adotar uma das providências a seguirem até 30 dias do prazo máximo do ato concessório, que é o seguinte: devolução ao exterior do insumo importado não utilizado. Acho que não. Destruição do insumo sob controle aduaneiro. Acho que não. Nacionalização com recolhimento dos tributos suspensos da parte importada dos insumos remanescentes. Aí já começa a fazer sentido. Porque, lembra que quando você adquiriu o ato concessório, esse ato concessório te foi concedido sob a condição de suspensão dos impostos? Está suspenso. Enquanto você não exportar, você está me devendo. Eu só suspendi a cobrança, mas está aqui. E aí alguma coisa acontece e fala, putz, não vou exportar. Caramba. O que você faz? Se for importado, nacionaliza. Ou seja, faz o recolhimento dos impostos. Essa mercadoria, ela entrou. O drawback, ele concede, no caso das importações, características semelhantes à entrada temporária, né? A importação temporária de bens. Então, você vai ter que reverter essa condição de regime especial, que é o drawback, que se assemelha à importação temporária, para transformá-la em definitiva. Com isso, você faz o quê? Recolhe os impostos que eram devidos, fim de papo, usa a matéria-prima para vender no mercado nacional. E se você adquiriu a mercadoria no mercado nacional, com a suspensão dos impostos, faz a mesma coisa. Informa lá do sistema, recolhe os impostos que você não havia recolhido, estava em condição de suspensão, faz o recolhimento e tudo que você fizer são informadas lá no Siscomec, no Drawback Web, no item comprovação do ato concessório. Fecha o assunto, você não deve mais ao fisco. Saiu do problema. É uma infelicidade, mas como você vê, uma possibilidade de aproveitar a matéria-prima que você adquiriu. Drawback integrado isenção. Lembra que eu falei? Suspensão, você vai adquirir para exportar. A exportação vem depois da sua aquisição. O isenção, o que vem primeiro é a exportação. Você primeiro exportou e agora você vai repor estoque da sua matéria-prima. Como é que funciona? Drawback integrado isenção permite a reposição de estoques, tanto de insumo importado como adquirido no mercado nacional. A isenção de tributos é concedida para aquisição do insumo na quantidade e qualidade equivalente ao utilizado no produto exportado. Aqui o que inverte você já tem a prova de que você exportou. Então você vai fazer o processo inverso.
Na hora que você pedir o ato concessório, você já fala, ó, exportei isso daqui para exportar, fazer isso aqui, produzir o que eu exportei, eu usei isso tudo aqui e eu quero agora a concessão da isenção para eu repor o meu estoque. É isso que essa historinha aqui que está na sua tela está demonstrando. O beneficiário pode optar pela importação ou pela aquisição no mercado nacional, drawback integrado, isenção, pode ser solicitado sucessivamente, respeitado o limite de 2 anos contados a partir da data de aquisição e importação dos insumos com recolhimento de tributos. Você tem 2 anos aí de lapso temporal. E aqui, ó, eu tenho uma figurinha, óbvio, para mostrar o desenho da coisa, para você assimilar o processo. Então, o que aconteceu? Primeira coisa, ou você importou a matéria-prima ou você adquiriu mercadoria no mercado nacional. Transformou, produziu e exportou. Depois disso, você, empresa, se apresenta no sistema, se apresenta à Secretaria de Comércio Exterior, informando da exportação ocorrida e do seu interesse em repor estoque. E aí o SESEX, analisando aquilo que você fez, te concede ato concessório para que você adquira a mercadoria no mercado nacional ou importe a matéria-prima para repor os estoques da sua empresa. Simples assim. Tudo isso na condição integrada. Como que eu me habilito? No mesmo lugar. O mesmo site, as mesmas instruções, mesmo formulário, mesmas justificativas técnicas. E é interessante ver o seguinte, no processo de habilitação do drawback isenção, somente pode ser utilizada a declaração de importação DI ou nota fiscal com data de registro ou emissão, conforme o caso não anterior a 2 anos. Então, lembrando, existe aí você tem que fazer isso com menos de 2 anos da sua exportação. Porque passou de 2 anos, você perde direito a esse benefício. E eu chego ao final, olha só, chego ao final com, muito bem, 50 minutos de apresentação. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Vamos parar de compartilhar a nossa tela. Volto aqui a ver vocês todos. E chegamos ao final com 124 pessoas presentes aqui, não é? Me ouvindo. Pois bem, Glória, suas instruções? Maurício, super obrigada pela apresentação. A gente vai então começar agora a responder as perguntas que vieram da ficha de inscrição e depois a gente parte aqui para responder as do chat. Tudo bem? Perfeito. Vamos lá, então. Obrigada. Puxando aqui as perguntas que vieram. Bom, pessoal, nós recebemos nas inscrições nada mais, nada menos do que 35 perguntas. Então, muitas delas foram respondidas com a apresentação que eu acabei de fazer. Como a Glória já falou, está à disposição de vocês para que seja revisto esse conteúdo. E também vai ser enviado para todos vocês o PowerPoint que nós mostramos agora. Então, eu vou responder aqui 4 perguntas dos formulários para abrir também para vocês que estão aqui participando agora. Primeira pergunta que eu respondo veio da TOC Terminais de Operações, do Sérgio Ricardo. E ele faz referência exatamente ao drawback verde e amarelo. Ele diz, alguma dessas formas de drawback permite os benefícios do antigo drawback verde e amarelo? Sim, Sérgio, exatamente. Quando ele se converteu ao modelo integrado, aqueles benefícios que finalmente foram concedidos para a equiparação da matéria-prima importada para a matéria-prima nacional, ele adotou, ou seja, ele formalizou de uma forma clara, objetiva e simplificada o velho drawback verde e amarelo. Hoje em dia, ainda muita gente fala, é drawback verde e amarelo. São exatamente resquícios de como ele era tratado no passado. Hoje, ele é chamado drawback integrado, ou seja, adquirir matéria-prima com fins de exportação, com isenção ou suspensão de impostos. Bom, segunda pergunta que eu tenho aqui vem do Peter Kisling, da AUI Superfoods. Insumos nacionais do nosso produto têm isenção na exportação? Tendo, é pelo drawback? Peter, exatamente. Olha só a velha máxima. Antigamente, sem o drawback, o que acontece? Lembra que
vamos lá, deixa eu trazer mais uma informaçãozinha interessante aqui, que tem a ver, inclusive, com essa discussão tão grande da reforma tributária no Brasil. Como se dá a aplicação de impostos na maioria dos países do mundo? É por um modelo conhecido como IVA, que é Imposto do Valor Agregado, ou outras formas aí. VAT, né? Na Europa é VAT, Value Added Tax. Em inglês também é VAT. IVA ou VAT é a forma como se cobra imposto. Por que essa metodologia de cobrança de imposto é mais correta, na minha opinião, não é, de jurista? Porque você não pesa tributos na cadeia. No Brasil, os tributos vêm em cachoeira, não é em cascata, é em cachoeira mesmo. Não é? Ele vem em cima da matéria-prima, ela vem quando você vai comprando, um que compra do outro, todo o ciclo produtivo, toda a cadeia produtiva, cada elo recebe a imposição de impostos. Todos eles. E como é que nós tentamos resolver o problema? Eu tenho meu livrinho, créditos e débitos. Eu lanço a débito, lanço a crédito, lanço a débito, lanço a crédito. Só que você vai vendo que, né, em cada ciclo aumenta o valor do produto, agrega valor em produto, só que você está agregando valor de imposto em cima de valor que já tinha imposto. Lancei a crédito e débito. Não é, a gente sabe que sempre ao final haverá resquícios. Então, o modelo IVA ou VAT, ele é o mais adequado, porque só tributa no último ciclo da venda do produto, na hora do consumo. E é isso que o Brasil não tem. Diante disso, sem o drawback, o que acontece? Toda a minha cadeia produtiva de aquisições, a matéria-prima que eu adquiro no mercado nacional, ela chega para mim exatamente com esses resquícios todos de impostos. Do que aconteceu para trás da cadeia, eu não consigo resolver, mas esse último ciclo da venda do meu fornecedor para mim, usando o drawback, eu consigo finalmente interromper mais este lançamento de impostos a crédito nos meus livros, que ficariam no meu livro. Por quê? Na venda da exportação, não tem imposto. Aí eu não tenho como lançar a débito aquilo que eu já lancei a crédito. Então, eu não bato, eu fico com ele em aberto. O que acontece com o drawback? Eu consigo finalmente isentar esta última parcela. Não é perfeito como poderia ser, mas já é muito melhor do que tem sido. Então, a resposta para você é sim. Nos insumos nacionais, materiais, tá bem? Lembrando que serviços nós vimos que não conseguimos aí atender. Mas nós temos a isenção para exportação. Tudo isso pelo uso do drawback. Seja ele suspensão, seja ele isenção. Pois bem, seguindo aqui. Pergunta da empresa Rosni Embalagens, do Rodrigo Margonari Silvestre. Como efetuar a recuperação dos impostos com os fornecedores? Rodrigo, como é que você recupera os impostos dos seus fornecedores? Eu quero entender que você, então, exportou e aí ficou nessa situação, né? Lançou a crédito no livro, eu quero recuperar o imposto. De que forma? Bom, um caminho aí que se abre é o drawback. A partir de agora, você passa a fazer uso do drawback. Se você já exportou, tem menos de 2 anos, corre para pegar um ato concessório de isenção e repõe seu estoque, pelo menos das exportações dos últimos 2 anos. Ó, tremenda aí jogada legal, entendeu? É legal. Você vai poder adquirir agora matéria-prima para repor estoques de 2 anos dos impostos que você pagou nas exportações. Agora, se você fala, não, mas ficou um monte aqui de valor que eu não consegui, ficou aberto. Aí é a história do reintegra que nós vamos ver daqui a 2 semanas, provavelmente tudo dando certo. 2 semanas a gente fala de reintegra. E aí você vai ver o caminho para isso. Ok? Agora, outra pergunta da Abim Comércio Exterior, do Esdras César Campanelli Freitas. Ele pergunta o seguinte: posso importar um produto de origem brasileira que está no exterior, reembalar e reexportar? Será considerado produto de origem Brasil ou Colômbia? Esdras, eu separei essa sua pergunta porque ela é daquelas que tem que fazer a gente pensar, né? Bom,
E eu faço uso, então, do regulamento aduaneiro. Eu começo lá no regulamento aduaneiro, que diz o seguinte, o que é uma mercadoria importada? Mercadoria importada é toda mercadoria que ingresse no país deverá passar pelo processo aduaneiro, certo? Pelo desembaraço aduaneiro. Então, ela é considerada estrangeira, porque ela vai ter que ser internada. Eu tenho que processar a nacionalização dela, mas é brasileira. Sim, ela foi. Ela foi exportada a título de exportação temporária? Não. Então, quando ela voltar, tem que pagar tudo de novo. Seria o caso. Então, ela tem origem colombiana? Bom, aí eu entro... aquela questão que eu falei, essa pergunta sua, ela tem vários desdobramentos. Do ponto de vista da conceitualização de origem da mercadoria, conforme a Organização Mundial do Comércio, ela não é mercadoria colombiana, porque ela tem um percentual altíssimo de partes e componentes estrangeiros. Então, ela não é colombiana. Então ela era brasileira. Então, quando ela saiu do Brasil, ela passou por um processo. Percebe que a sua pergunta ela é bem complicada para a gente fechar uma resposta objetiva? Mas, no fim das contas, eu quero responder aquilo que mais te interessa. Você quer trazer essa mercadoria brasileira, foi para a Colômbia, você quer trazer de volta para reembalar e reexportar? Pode? Pode. Dá para fazer drawback? Dá. Ok? Acho que essa é a resposta mais objetiva para você. Dá para você trazer essa mercadoria de volta, sob regime de drawback, para simplesmente reembalagem, vai reacondicionar, desde que não seja só embalagem de transporte. Lembra disso? É uma condição. Mas se você vai reembalar, então você mandou lá a granel, quer trazer de volta, reembalar e exportar de novo para venda de uma outra forma, está valendo, você pode usar o drawback. Espero que seja essa a resposta ao final das contas que você queria. Bom, feito isso, 4 respostas ali, Glória, cumprindo aqui o nosso combinado. E volto aqui. Vamos responder agora, pessoal, as perguntas que vieram aqui do nosso grupo, das empresas que estão conosco, das pessoas que estão conosco. E aí, o nosso colega Lucas, ele está mandando para mim as perguntas. Eu tenho 14 mensagens do Lucas aqui. Vamos lá. Bom. Pronto. Primeira pergunta aqui que eu tenho, da Cândida Borges. Então, a fábrica tem que manter constante rastreamento para comprovação. Então, Cândida, graças ao sistema informatizado, aquele controle minucioso, terrível do passado, ele não existe mais. Porque o ato concessório, ele já criou as variáveis e as condições de informação daquilo que você vier a exportar. Na hora que você registrar a sua exportação no Siscomex, uma exportação que está acontecendo exatamente dentro do ambiente daquele ato concessório, já existe uma informação integrada de comprovação, ainda que parcial. Óbvio, eu vou fazer uma aquisição de mercadoria suficiente para 10 exportações. Então, aquele ato concessório será satisfeito em 10 operações. A cada operação que eu realizo, eu informo no sistema aquela parcela da exportação realizada e o sistema automaticamente vai dando baixa no conteúdo. Então, eu, internamente, não tenho que manter um controle à parte. Se quiser, convém, é bom para você saber. Ainda tem saldo? Ainda posso? Vai ficar sobrando? Porque não pode ficar faltando nada. Se ficar 10 gramas lá de matéria-prima não utilizada para exportação, que você não vai conseguir fazer nada, esse resíduo terá que ser devidamente tratado dentro do contexto do recolhimento dos impostos respectivos. Então, o sistema vai te ajudar nisso. Então, não é necessário mais que a fábrica mantenha constante rastreamento, porque o sistema já virou o seu apoio para esse fim. Tá bem? Outra pergunta, Mara. A Mara pergunta assim, qual seria o prazo de análise do ato concessório? Mara, os atos concessórios, por conta da informatização, da análise, eles são muito, muito rápidos. De um dia para o outro, 2 ou 3 dias no máximo. Essa é a forma como tem se processado. Sempre tem lá um disclaimer, um anúncio, dizendo que existe um prazo que, nesse momento, eu não me recordo. Eu tenho que olhar lá para recordar. Mas, de forma geral, no dia a dia, de 24 a 72 horas
a análise ela se dá. Então, você pode ficar tranquila nesses processos. João Luiz, e o princípio da fungibilidade dos produtos importados adquiridos no mercado interno? Luiz, eu quero entender que você está considerando que você está adquirindo uma mercadoria que foi importada no mercado interno, correto? Então, olha só. Quando você vai fazer um processo de drawback e você sabe que uma parte desses bens é importado, e esse bem foi importado, e você vai adquirir agora esse bem que foi importado por alguém dentro do mercado interno, você não vai conseguir recuperar todo aquele benefício que poderia acontecer na importação de origem, ou seja, na sua primeira importação. É muito mais complicado. Então, neste quesito, nesse caso, faz mais sentido ou que você importe diretamente, se faz sentido para você importar, ou adquirir no mercado nacional alguém que já tenha adquirido para esses fins. Lembra que você tem uma série de possibilidades de fazer o drawback intermediário. Mas, neste caso, vai precisar de uma análise mais dedicada, mais profunda, no caso em questão. Não é tão simples assim a resposta. Tá bem? Ana Paula Kunze. No caso de empresas que utilizam exportação via courier ou exporta fácil, onde o registro da operação no portal único não é feito pela empresa, ela deve passar a fazer processo de registro pelo portal de forma direta para solicitar drawback? Ana Paula, vamos lá. Toda a operação que aconteça via courier ou exporta fácil, o que vai acontecer? Tem a DSE será registrada. E você tem que combinar muito bem com o operador para que a DSE ela informe a sua conexão com o ato concessório que você tem. Então, quando você já está operando no drawback, normalmente, por que pouca gente começa a considerar essa hipótese, né? Porque os volumes considerados numa operação de drawback, os volumes normalmente são maiores, né? São assim operações de maior volume, que normalmente não se caracterizam por exportações DSE. Mas você pode ter aí, obviamente, adquirir, como eu falei do têxtil, né? Você adquiriu o tecido da Ásia, trouxe para cá, beneficiou, transformou numa coleção maravilhosa de moda que você vende pelo Exporta Fácil para 20 países, para 20 boutiques, a um valor maravilhoso. Pode ser também isso. Então, neste caso, a sua operação, você precisa de um apoio técnico minucioso para que a DSE venha a fazer a conexão com o ato concessório que você tem. Aí, mais uma vez, é um processo específico da sua atividade. Aí, o Peter voltou aqui com mais uma pergunta. Drawback intermediário e drawback verde e amarelo não tem a mesma linha de lógica? Não necessariamente, Peter. O drawback verde e amarelo, ele era uma forma de processar o trabalho na qual você tinha aquisição. A ideia básica era adquirir insumos para dentro da sua fábrica, que era exatamente a fábrica que ia exportar. Então, é um pouco mais simples, não é? Então, o drawback intermediário, ele tem características do passado, que você agora reconhece. Para fazer o verde e amarelo do passado, quando você tinha um intermediário, era extremamente complexo. Se você vivenciou aquela época, você sabe muito bem do que eu estou falando. Nós não tínhamos sistemas integrados, tudo tinha que ser comprovado, demonstrado por calhamaços de papel desse tamanho, que ficavam sob análise do fiscal responsável durante um bom tempo, e riscos eram muito grandes. Hoje em dia, você tem uma simplificação muito grande do processo. O que identifica a diferença é que o drawback intermediário, o ato concessório é dado ao primeiro processo industrial da cadeia. Essa é a diferença. O Daniel pergunta assim: no caso de empresa no lucro presumido, na compra de matéria-prima no mercado interno utilizando drawback, isenção utiliza-se 3% de COFINS, 65% de PIS? Daniel, aí a gente começa a entrar exatamente naquelas áreas profundamente cinzas do sistema tributário brasileiro. O que eu consigo dizer para você de imediato é: se você está no lucro presumido, eu quero entender que você está no simples. Se você está no simples, todo o processamento do drawback não se aplica no caso de nós estarmos no simples nacional. Por quê?
porque o Simples Nacional tem outra base de cálculo dos impostos. Ou seja, o nosso fato gerador não está na aquisição da matéria-prima. O fato gerador do nosso imposto, que existe sobre nós, está onde? Está exatamente no faturamento. Então, é um pouco mais complicado, tá? Esse seu caso, nós vamos analisar em detalhes em outra oportunidade, porque não é simples responder nesse quesito, tá bom? O Vitor, mesmo utilizando o crédito da compra da matéria-prima exportada, posso pedir a isenção para repor estoque? Deixa eu entender. Mesmo utilizando o crédito da compra da matéria-prima exportada, posso pedir isenção? Crédito? Vitor, a isenção, quando você pede drawback isenção, você tem que adquirir a matéria-prima. A aquisição é que virá com a isenção do imposto. Os créditos, eles não estão dentro da operação considerada do processo de drawback. Então, talvez eu não tenha entendido a sua pergunta, mas é muito objetivo, tá? Você tem que adquirir estoque para repor. Tem que ser físico o negócio. Orestes pergunta assim, empresas com débitos federais podem solicitar o drawback? Orestes, mais um daqueles ambientes cinzas, não é? Por quê? O que vai ser necessário para que você tenha concessão de benefícios? Dentre as considerações, lembra que você pode ter que apresentar a certidão negativa de débitos? Se você não está negativo, a não ser que você tenha uma certidão positiva com efeito negativo, né? Ou seja, o débito está negociado, está encaminhado. Neste caso, aí você tem o seu caminho aberto. Sérgio Poiato, existe possibilidade de drawback para uso do produto no mercado interno ou apenas exportação? Sérgio, só para exportação. O drawback é um benefício, ele é um regime aduaneiro especial que visa exclusivamente dar competitividade nas exportações. Então, se você adquirir com o drawback, você tem que exportar. Se não exportar, acontece aquilo que nós falamos, você não comprovou a exportação, tem que recolher todos os impostos. Tá bem? Aí, bom. Maria Luísa, quando eu compro de um fornecedor que usou o drawback, eu devo comprar na matéria-prima já com suspensão para exportação? Bom, Maria Luísa, aqui tem cara de ser o drawback intermediário. Se for o caso, sim, você vai usar o ato concessório dele. E aí, seguindo aqui adiante, Renata. Boas explicações, mas ainda fiquei com dúvidas. De quem eu cobro esta isenção? Do fornecedor? Como eu provo que ele tem que me isentar de impostos? Renata, você vai ter em mãos um ato concessório. Então, o que acontece? Olha só, muitas indústrias que vendem matéria-prima, ela está sempre, né, morrendo de medo, porque quem tem que pagar é ela, a responsabilidade é dela. E aí você é uma comercial exportadora, chega para a fábrica e fala, me vende com isenção de imposto. Como é que eu vou vender? Eu não sei fazer isso. Então, infelizmente, no nosso ambiente, existe muita falta de informação por parte das indústrias e esses benefícios fiscais, né? Existe um medo muito grande, infelizmente, exatamente por conta do que eu já falei, da forma como nós, contribuintes, somos tratados, não é? Pelo fisco, infelizmente. Então, diante disso, você precisa ter exatamente o ato concessório em mãos. Na primeira operação, é muito conveniente que o seu financeiro contábil entre em contato com o financeiro contábil do seu fornecedor, esclareça as dúvidas, faça com que se entenda do que se trata, e aí então você vai poder fazer a aquisição com a isenção, e ele vai lançar lá no corpinho da nota fiscal para ficar tranquilo, dizendo a operação realizada sob ato concessório, número tal, de data tal, biriri, bororó, para que ele esteja seguro de que não está fazendo nada ilegal, né? Infelizmente, esse é o nosso ambiente, não é? Joia. Pois bem, aí eu estou chegando aqui, o Manuel. O IPI e o ICMS pago na importação ou na compra no mercado interno? Vamos devagar. O telefone está tocando aqui do lado, deixa eu pará-lo aqui. De novo, o IPI e o ICMS pago na importação ou na compra no mercado interno de insumos que foram utilizados em exportações pode ser aproveitado como crédito. Epa, mexeu aqui meu texto.
interno, insumo, pode ser aproveitado como crédito que se desconta dos débitos gerais. Aí, Manuel, você entrou exatamente no elemento que compõe os temas do Reintegra. E esse aí, daqui a 2 semanas, nós vamos apresentar. Gente, cheguei ao final aqui das minhas questões que eu recebi. Tomar uma aguinha. Falar de imposto, percebe, né? Não é fácil, gente. Não é fácil falar de imposto porque é o grande fantasma que nos assombra aqui no Brasil. Quem sabe onde vai sair essa reforma tributária proposta, né? Vamos ver se a gente evolui no quesito tributário. Vamos ver que o Brasil, esse país maravilhoso, grande, poderoso, forte, bonito e cheiroso, se ele avançasse no quesito tributário, se nós crescêssemos, né? Se evoluíssemos no quesito tributário, gente, seria uma coisa tão maravilhosa. Nós íamos ser uma potência sem igual. Mas nós temos que ser tudo isso e ainda tem que ser engenheiro de imposto, né? O imposto, gente, não basta você fazer mais, menos, vezes dividir. Vocês já viram como é a base, como você calcula ICMS na importação? Você que já fez, você sabe. Você soma um imposto em cima de imposto, em cima de imposto, em cima de imposto. Quando chega no fim, não é só aplicar ICMS. Você divide pela diferença dele com 100 para colocar ele para dentro, para tirar ele para fora. Meu Deus do céu, onde tem isso no mundo? Mas essa é a nossa realidade. Por isso que brasileiro, gente, brasileiro tem uma criatividade, uma capacidade, uma força que só ele demonstra no mundo. A gente só não conquistou o mundo ainda porque não é fácil. Os obstáculos são muito grandes, mas nós temos potencial. Gente, até aqui cheguei. Glória, devolvo a você a palavra. Obrigada, Maurício. Estou vendo que você está cansado. Esse tema mesmo é realmente bastante denso. Vamos lá, pessoal. Super obrigada. A gente está com 103 participantes aqui. Muitíssimo obrigada. Isso é um número excelente. E só para avisar rapidinho... Começou com 103 e vai acabar com 103. Pois é, verdade. Então, só para avisar que a próxima live, muito provavelmente a gente vai fazer no mesmo horário, no mesmo dia da semana, quinta-feira às 10h30, e o tema será, a próxima live será a live 10, Incoterms 2020. Então, nós vamos falar sobre as regras dos Incoterms, identificação de modalidades, as obrigações, custeio e transferência de risco sobre a mercadoria, cláusulas dos contratos de compra e venda internacional. Então é isso, o Guto está aí compartilhando na tela, vocês vão logo mais receber um e-mail de agradecimento, o link dessa live de hoje, que vai estar no nosso canal do YouTube, e a pesquisa de avaliação. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada, até semana que vem. Tchau, tchau.